Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as configurações de diferenciais. Então, se o seu hotel trabalha com a opção de hotel flutuante, essa configuração é necessária ser feita. O que é um hotel flutuante? Por que eu teria um hotel nessa configuração? Quando você tem uma estratégia tarifária que consiste em diferenciais entre categorias e entre ocupações claras, exatas, né? Você consegue criar o seu hotel como flutuante e então você lança apenas um valor no calendário de tarifa base e aí coloca os seus diferenciais aqui configurados para que o sistema faça o cálculo das demais acomodações. Vou dar alguns exemplos. Então, aqui nessa tela, a gente já está nessa parte de configurações de diferenciais. Então, aqui no tipo de acomodações, a gente tem todas as categorias que foram criadas pelo hotel. Então, são 3 categorias: superior, superior premium e suíte. A partir disso, a gente precisa definir uma categoria para que a gente possa considerá-la como a nossa base. Nesse exemplo aqui, a nossa base está sendo a categoria superior. Conseguimos ver isso porque o valor de diferencial está zerado. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho, o valor que aparece aqui no calendário é o valor do superior. A partir disso, a gente consegue, na categoria superior premium, por exemplo, informar ao sistema qual é o valor de diferencial dela. Então, a superior premium, ela tem um acréscimo ou um desconto em relação à minha categoria base? Um acréscimo, e é em percentual ou é em valor absoluto, valor em reais? É em percentual. Qual é esse valor? Então, aqui nesse caso desse exemplo, é 12,4. E aí eu vou para a próxima categoria, minha categoria suíte. A minha categoria suíte, ela tem um acréscimo ou tem um desconto em relação à minha categoria base, que é a superior? É um valor em percentual ou em absoluto? Então, aqui no exemplo está 46%. Com a configuração das categorias realizadas, a gente vai para a próxima etapa, que é a configurações das ocupações. Então, quando a gente fala que existe uma categoria, por exemplo, a superior, que acomoda de 1 a 5 adultos, né? A gente precisa verificar a partir de qual adulto haverá cobrança diferenciada. Então, por exemplo, single e duplo é o mesmo valor? É cobrado o mesmo valor no seu hotel? Em caso negativo, a gente vai aqui cadastrar o valor desse primeiro adicional. Então, quando a gente fala, o meu single é R$100 e o meu duplo é 120, por exemplo, a gente pode fazer esse cálculo desse diferencial para considerá-lo em percentual ou em valor absoluto. A gente tem um documento que pode auxiliar vocês a encontrar esse valor em percentual. Então, quando a gente conseguir encontrar esses valores de diferenciais, a gente precisa entender se todas as acomodações do seu hotel, se todas as categorias têm o mesmo valor de diferencial. E a partir disso, a gente consegue aqui configurar. Então, o valor de adultos, né? Então, se o valor de diferencial entre as ocupações, né, entre single e duplo, duplo e triplo, ela é em percentual ou em valor absoluto, e cadastrar esses valores. Veja que aqui aparece a nomenclatura valor primeiro adicional, porque a gente vai conseguir detectar se o primeiro adicional é a diferença entre single e duplo ou entre duplo e triplo, de acordo com o que você configurou aqui no quarto, na informação base do quarto. Então, você pode, por exemplo, ter uma categoria que o primeiro adicional é a diferença entre single e duplo e outra categoria onde o primeiro adicional, por exemplo, seja entre duplo e triplo. A gente sempre vai considerar esse valor. Por isso é importante que você tome nota que esse valor do primeiro adicional vai ser de acordo com o que está configurado aqui em quartos, tá? E aí, esse diferencial tem que ser o mesmo para todas as categorias. Se você tem alguma dúvida sobre esse item, entre em contato com o nosso time de atendimento. Então, só para a gente ver onde é que a gente faz essa configuração de diferenciais entre ocupações, a gente vem aqui em quartos, clica no botão para editar esse quarto. E aqui, ó, base do quarto. Está em 1. Então, quando está em 1, significa que
Os valores entre símbolo e duplo é diferenciado. Então, a partir do duplo, a gente já vai cobrar. Se você tiver alguma dúvida, sempre pode posicionar o mouse aqui nessa interrogação. Então, se a base for 2, o valor será igual para 1 e 2 adultos. Ou seja, a cobrança do diferencial será a partir do triplo. Ok? Então, aqui no calendário da tarifa base, a gente vai conseguir cadastrar os valores daquela categoria que a gente tem como base, que a gente já identificou lá no início desse processo. Então, aqui a gente sempre vai cadastrar apenas esse valor. Então, veja, não tem espaço para colocar nenhum outro tipo de valor, apenas o primeiro. Então, a categoria superior, que é a nossa base, a gente vai colocar o menor valor dela, por exemplo, o 5. E aí o sistema fará o cálculo de todas as demais categorias e também ocupações. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos contatar através do e-mail atendimentoletsbook@pmweb.com.br. Obrigada, até a próxima!